Desculpa. Boa tarde. Gostaria de parabenizar todo mundo aí pela presença, ao palestrante, Reinaldo Alves Ferreira, juiz de direito aqui, que muito nos honra. Nós conhecemos bastante a atuação do senhor, gostamos de tê-lo aqui com a gente, acompanhamos muito a sua passagem e o seu currículo na magistratura, muito nos honra tê-lo aqui. Hoje ele vai a palestra a Fazenda Pública em Juízo frente ao novo Código do Processo Civil. Eu não vou muito prolongar, mas com muito carinho que o Fisco do Estado de Goiás recebe esse que é um dos grandes juízes da nossa magistratura local. Muito obrigado. Senhoras e senhores, uma síntese do doutor Reinaldo Alves Ferreira, a sua história na atuação. Dr. Reinaldo Alves Ferreira é juiz de direito, titular da primeira vara da Fazenda Pública e estadual da comarca de Goiânia. Professor na Escola Superior da Magistratura do Estado de Goiás. Possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia em 1987 e mestrado em Direito Empresarial pela Universidade de Franca em 2003. Atualmente é professor titular da Fundação de Ensino Superior de Rio Verde, Universidade de Rio Verde. É juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Tem experiência na área de Direito com ênfase em Direito Processual Civil. Senhoras e senhores, doutor Reinaldo Alves Ferreira. Inicialmente, eu quero agradecer o convite que me foi interessado, dizer que me sinto muito honrado, satisfeito por estar aqui participando desse evento, que para nós tem um significado muito especial, porque vamos tratar de um tema que nós consideramos fundamental para todos nós, operadores do direito, principalmente no que diz respeito àqueles que atuam como advogados públicos e assessores, junto aos interesses, na defesa dos interesses da Fazenda Pública. Eu peço licença para falar de pé, acho que é um problema psicológico, o Dalponte fala sentado. Né? Bem, nós vamos tratar hoje a respeito de algumas questões pontuais do novo Código de Processo Civil. Eu digo pontuais porque o tempo não nos favorece. Então nós temos que fazer escolhas, e nós escolhemos aquilo que nós reputamos mais importantes no novo Código de Processo Civil, no que diz respeito à atuação da Fazenda Pública no âmbito processual. Nós estamos tratando de um novo código, de um código novo. Os senhores poderiam perguntar, mas por que a necessidade da criação e aprovação de um novo sistema processual? E eu respondo para os senhores de forma bem objetiva. Pela necessidade de nós darmos uma sistematização ao processo civil, para nós darmos coerência ao sistema processual civil, porque nós já não suportávamos mais essas reformas pontuais, essas mini-reformas que vinham esfacelando o nosso direito processual civil na sua totalidade. É preciso que nós compreendamos qual é esse novo perfil metodológico do Código de Processo Civil, o Código de Processo Civil que nós temos agora diante de nós, né? Se nós formos analisar esse código, nós vamos observar que o legislador teve uma preocupação muito grande no sentido de introduzir no código um modelo constitucional de processo. E essa tentativa dessa inserção desse modelo constitucional de processo, nós observamos a partir do seu artigo 1º, no artigo 1º desse Código de Processo Civil, quando o legislador diz:
o processo civil será interpretado, disciplinado, ordenado, conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, obedecidas às diretrizes deste Código. Daí a preocupação que o legislador teve de criar um capítulo e um título específico nesse Código de Processo Civil a respeito dos direitos fundamentais, as normas fundamentais do processo civil. E se nós quisermos bem compreender esse novo sistema, nós temos que ter uma perfeita noção ou buscar uma compreensão a respeito desses direitos ou normas fundamentais que vão se constituir no ponto central de toda a sistemática ou de toda a processualística civil e vai estar exigindo de nós essa compreensão a partir de agora. Então, veja bem, quais são as características essenciais desse Código? Primeiro, uma justiça coexistencial, o autorregramento da vontade das partes, uma justiça negocial no que diz respeito ao procedimento a ser utilizado no curso da relação jurídica processual. Isso nós observamos nesse Código a partir do artigo 190 e também do artigo 191, quando é permitido que as partes negociem o procedimento que vai ser adotado durante todo o itinerário processual. Isso é uma novidade. Então, essa justiça negociada, essa cláusula negocial genérica prevista no artigo 190 do Código de Processo Civil é uma novidade. Outro aspecto que se apresenta fundamental é o fato de que tudo nesse código é substancial. A isonomia é substancial, a fundamentação é substancial e principalmente o contraditório tem que ser um contraditório substancial, um contraditório efetivo e dinâmico. Porque todos nós sabemos que é o contraditório que confere legitimidade ao processo, seja um processo judicial, seja um processo administrativo. E esse contraditório substancial, ele exige de cada um de nós uma mudança de cultura, de concepção, a partir do momento em que nós observamos na sua aplicação a necessidade de o juiz evitar aquilo que nós chamamos de decisão de terceira via ou decisão surpresa. Quando nós observamos no artigo 10 do novo Código de Processo Civil, eu não vou usar mais a expressão novo, no Código de Processo Civil, a necessidade de o juiz ouvir as partes para decidir a respeito de objeções processuais, ou seja, questões processuais de ordem pública, né? Nós observamos o legislador absorvendo na estrutura desse novo código esse princípio do diálogo, que é um corolário, uma consequência natural desse contraditório substancial. Então nós observamos lá no artigo 10, já de início, o juiz... Evidente, isso é normal. A objeção processual é uma questão cognoscível de ofício. O juiz poderá apreciar oficiosamente as questões processuais, aquelas questões de ordem pública, todos nós sabemos disso. Mas antes de decidir, antes de deliberar ou tomar uma decisão, haverá necessidade do quê? Dele ouvir as partes, ou principalmente aquela parte que venha sofrer as consequências da decisão por ele ser proferida. No sentido de que o juiz continua podendo, sim, apreciar oficiosamente, sem necessidade da prática de qualquer ato de incoação ou de provocação, essas questões processuais de ordem pública. Porém, antes de decidir, ele terá que ouvir as partes. Para quê? Para permitir que as partes exerçam um direito que é importantíssimo no processo, que é o direito fundamental delas terem, pelo menos em tese, né, o exercício do poder de influência sobre a formação da convicção do Estado do juiz. Os senhores estão vendo que esse código evita a figura do juiz solipsista, aquele juiz que vale por si só, aquele juiz que julga isoladamente, aquele juiz que não busca o diálogo com as partes, aquele juiz que não tem a noção da existência ou da necessidade da existência de um processo comunitário, no qual a sua decisão seja compartilhada.
E vou dar um exemplo para os senhores poderão se deparar com essa situação. Eu me recordo, alguns meses atrás, antes da entrada em vigor do código, dirigindo-me a uma sessão de uma determinada Câmara, lá chegando encontrei-me com um ex-aluno. Isso não existe ex-aluno, né? Senti na carne isso. Sentei-me ao lado, vou falar menino. E ele disse para mim: professor, que bom que o senhor chegou, porque é a minha primeira sustentação oral. Eu notei que eu não podia sair dali, que ele queria o meu apoio espiritual ou moral. Evidentemente que só faltou ele pedir. Eu falei: não, eu vou ficar aqui para dar um apoio, né? E nisso ele foi e fez a sustentação oral. E aquele negócio que o ex-aluno faz a sustentação oral, olhando para o professor, e eu fazia um sinal positivo para ele: vai que você está ali dentro, né? E ele fez, e a meu sentir, de forma brilhante. E aí veio o advogado da parte adversa fazer a sua sustentação oral. E ao fazê-lo, ele começou a suscitar alguns temas que, segundo o ex-aluno, nunca havia sido objeto de conhecimento por parte do juiz, e muito menos de discussão no ambiente daquele processo. E ele me cutucava, dizendo: professor, olha aí, o advogado está alegando fatos, está trazendo à tona algumas questões que nunca foram objeto deste processo, e a inserção está ocorrendo só agora. O que eu faço? O que eu tenho que fazer? Evidentemente que eu disse para ele: deixa ele concluir a sustentação oral, e assim que ele concluir a sua sustentação oral, você levanta uma questão de ordem, e levanta a questão de ordem no seguinte sentido: requeira ao presidente da sessão que lhe faculte, que lhe oportunize manifestar-se a respeito daqueles fatos que só agora surgiram no âmbito daquele processo. E assim ele o fez, e assim o ferro foi grande. Porque, dada vênia, o presidente da sessão, olha só que fundamentação brilhante, eu fiquei emocionado. Ele disse para o menino: olha, isso não tem previsão legal. Me deu vontade de levantar uma questão de ordem também, mas não podia, porque ali era um estranho. Olha, realmente não tem previsão na norma infraconstitucional, tem previsão na Constituição. E não havia necessidade de o Código de Processo Civil, no seu artigo 10, fazer referência à necessidade da observância de um contraditório substancial, para que esse contraditório substancial fosse observado na prática. O que aconteceu? Tudo bem, o menino embargou a declaração, porque ele indeferiu aquele pedido, que não foi facultado a ele a sustentação oral. Ele deu uma pré-questionada, evidentemente eu o ajudei. Podia nem falar isso, mas na verdade está filmando, vamos ver se acredita isso. Tá? Isso é um perigo. E interpôs um recurso extraordinário, alegando violência, malferimento de forma direta ao contraditório. O Supremo Tribunal Federal deu provimento ao recurso extraordinário dele, nulificou, invalidou a sessão, determinando, facultando a ele o quê? A sustentação oral. É óbvio que não adiantou nada. Ele fez a sustentação oral e o julgamento foi o mesmo. O resultado, mas foi garantido a ele o contraditório substancial na prática. Isso para mim é uma novidade extraordinária, porque nós partimos da premissa de que esse processo deve se constituir em um ambiente democrático, que se permita um debate exaustivo de todas as matérias que tenham sido agitadas pelas partes, né? E um ambiente democrático em todos os sentidos, ao ponto do novo Código de Processo Civil ter adotado um outro princípio, não menos importante, talvez menos importante, porque contraditório é uma decorrência do devido processo constitucional, mas que é o princípio da primazia do julgamento mérito. Esse eu acho extraordinário. E vou fazer aqui uma crítica: os juízes não estão compreendendo esse princípio, não estão. Esses dias chegou um colega para mim e disse: mas Reinaldo, você está falando em princípio da primazia do julgamento do mérito, você está me dizendo que nós temos que ensinar o advogado? Esse besta. Ensinar não, nós temos que esclarecer as partes, nós temos que prevenir as partes, nós temos que consultar as partes, nós temos que dialogar com as partes para evitar que o processo seja extinto sem que ele seja capaz de ter atingido os seus objetivos.
cujo objetivo final é a solução de uma crise jurídica posta à apreciação do Estado juiz. É isso. Então, segundo esse princípio da primazia do julgamento mérito, o juiz tem que fazer de tudo para contornar os óbices existentes no processo, que, em tese, poderão servir de obstáculo ao regular desenvolvimento daquele processo. Né? Então, o interessante é que, e dou um exemplo para os senhores, algo que eu achava horrível e que os tribunais estão resistindo, a questão relacionada à jurisprudência defensiva. Os senhores sabem o que é jurisprudência defensiva? O que é jurisprudência defensiva? Jurisprudência defensiva é aquilo que os tribunais criavam para não tomar conhecimento a respeito do mérito recursal. Criavam-se coisas absurdas, horrorosas, como, por exemplo, se a parte ainda não foi intimada da decisão, se a decisão não foi publicada, se ele recorrer, o recurso é intempestivo, vai ser jacu, com a devida vênia. Como que esse recurso é intempestivo? Se eu nem for intimado, estou me adiantando no tempo do processo, estou recorrendo, eu estou chegando para o juiz e estou dizendo, olha, eu tomei conhecimento e estou recorrendo, não precisa nem me intimar, não precisa nem dar conhecimento dessa decisão para mim. E aí, vimos os tribunais e falaram, não, esse recurso é intempestivo, esse recurso é antitempo, né? Uma expressão interessante, que absurdo, isso acaba, agravo de instrumento, você esqueceu de colocar uma vírgula na petição recursal, aí vinha lá o relator, falou, não conheço esse agravo porque faltou aqui uma vírgula, faltou um documento, faltou alguma coisa. Agora como é que fica no novo código? O relator não poderá agir mais dessa maneira, não poderá mais ter essa conduta, ele deverá atentar para a necessidade da estrita observância do princípio da primazia do julgamento mérito. Como ele deverá agir? Proporcionar à parte recorrente que ela sane eventuais irregularidades ou defeitos relacionados à sua manifestação recursal. Não mais poderá negar trânsito à insurgência recursal por questões meramente formais. Poderá sim, mas antes terá que oportunizar, terá que facultar à parte a oportunidade de sanar esses defeitos ou estas irregularidades. Então o código acaba com essas jurisprudências defensivas, acaba com isso, acaba tanto que no preparo, não sei se isso não interessa muito para a Fazenda, evidentemente, mas no preparo eu achei até que o legislador foi interessante. Ele diz o seguinte: se a parte apela, não faz preparo, faz o preparo insuficiente, intima-se para complementar em 5 dias. Se não fizer preparo nenhum, não fez preparo nenhum, eu recorri, não fiz o preparo, não paguei, não fiz o pagamento. O que o código diz? Tem que intimar para pagar, mas agora você vai pagar em dobro. E esse advogado chegou para mim e falou, mas que código sacana, pagar em dobro. Eu falei, besta, se ele recorreu, não pagou nada, tinha que ser esse recurso, ó, tinha que ter sido julgado deserto. E no novo sistema não vai ser julgado deserto. Você está tendo ainda uma última oportunidade de adimplir, fazer o pagamento quanto às custas necessárias ao processamento desse recurso. E ainda reclama? Pagar em dobro. Essa é uma vantagem. Outra vantagem, por quê? Princípio da primazia do julgamento do mérito. Poderíamos citar aqui outras características, fazem parte desse novo perfil metodológico do Código de Processo Civil, como, por exemplo, a isonomia substancial, a fundamentação substancial, né, e o autorregramento da vontade das partes, o qual nós já tratamos com os senhores. Mas vamos estabelecer algumas questões a respeito da Fazenda que interessam os senhores. Por exemplo, prazo. Quando a gente fala de prazo, a gente arrepia. Né? Prazo, a fluência do prazo nesse novo Código de Processo Civil ficou interessantíssimo, o artigo 219 do Código de Processo Civil, né? Os prazos processuais fluirão apenas nos dias o quê? Úteis.
E aí vem gente que critica, fala, mas isso aí vai atrasar a marcha do processo, vai retardar a entrega da prestação jurisdicional. Gente, o que retarda a entrega da prestação jurisdicional é o tempo que nós chamamos de tempo morto. É aquele tempo que os autos do processo ficavam na escrivania. É aquele período que ficava lá para o juiz despachar e não despachava no prazo previsto, no prazo legal. Esse tempo morto para mim acabou, porque agora lá na vara da Fazenda Pública o processo é eletrônico. Aquilo é uma loucura. A hora que você pensa que o processo foi, já está lá. É uma coisa de doido. Né? Você não tem tempo para nada. Tempo morto não existe. Você pode até ser morto. Aconteceu uma tragédia. Mas tempo morto não. Né? Mas nós temos no artigo 219 essa regra, os prazos processuais. Mas o que são prazos processuais? Essa é uma questão que a doutrina não vem enfrentando, não vem tratando. Né? Esses dias mesmo, observando lá o professor Cássio Scarpinella, todos nós conhecemos, dizendo o seguinte, o prazo, aquele prazo de 15 dias para o pagamento voluntário na fase de cumprimento de sentença, não na fase de cumprimento de sentença em face da Fazenda, porque a Fazenda não pode pagar voluntariamente, aquele prazo não é processual. Mas, gente, eu fico imaginando, se aquele prazo não é processual, é o quê? Você sabe qual é o conceito de prazo processual? É aquele prazo que vai ter curso no âmbito do processo. No processo. Então, prazo para impetrar mandado de segurança, 120 dias, que o legislador não tira aquela decadência lá da lei de 2016, repetiu aquela besteira, prazo decadencial. Quer dizer, aquele prazo é direito material. Ele flui fora da órbita do processo. Aquilo é lógico que nós não vamos aplicar a regra do artigo 219 do Código de Processo Civil, porque eu estou vendo gente, aí se o procurador do Estado chegou para ele e falou, agora, prazo para impetrar mandado de segurança só vai correr em Jesus. Eu falei, vai. Eu incentivei ele, eu falei, vai mesmo. Porque pelo menos se impetrar fica fácil para decidir. Né? De onde ele tirou isso? Um absurdo. Agora, nós observamos no artigo 183 do Código de Processo Civil, vocês estão vendo que eu estou decorando esse código, esse trem aqui de programar. O outro eu sabia de cor, mas esse está difícil. Mas no artigo 183 do novo Código de Processo Civil, nós observamos que o prazo para a Fazenda Pública, que antes era em quádruplo, nós lembrávamos muito lá do artigo 188 do Código de Processo Civil, de 73, quádruplo, agora o prazo é o quê? Dobro. E o Código, o legislador foi inteligente quando ele diz o prazo em dobro para qualquer manifestação processual. Qualquer manifestação processual. É lógico que aqui vai ficar fora. Aqueles prazos vão ficar fora. Aqueles prazos específicos previstos para a Fazenda Pública. É óbvio que o prazo para embargar na execução fulcrada em um título extrajudicial promovida em face da Fazenda Pública, esse prazo para oferecimento dos embargos pela Fazenda Pública será um prazo simples, singelo, de 30 dias. O prazo para a Fazenda Pública impugnar, quando a execução estiver lastreada em um título executivo judicial, esse prazo vai ser o quê? De 30 dias. Porque nós estamos tratando de prazos específicos, previstos no Código para a Fazenda Pública. Prazos judiciais também fora. No mais, nós temos que esses prazos serão dobrados. Porém, é lógico que os senhores talvez não tenham se deparado com essa situação, nós não podemos aplicar de forma acumulada a regra do artigo 183 do Código de Processo Civil, que trata do prazo em dobro, com a regra do artigo 229, que também trata do prazo em dobro, quando as partes litisconsortes tiverem procuradores diversos. O artigo 229 ainda diz, de escritórios distintos. Me pergunto o que é isso, que eu não sei. Francamente, tem assim escritórios distintos, né? Só o tempo vai dizer como é que vai ficar essa situação, né? Mas eu estou dizendo isso porque, certa feita, em um determinado processo, acho que era uma ação civil pública, um advogado de uma determinada autarquia, que figurava no polo passivo em companhia de uma pessoa física ou natural, com procuradores diversos, procuradores diferentes, ele veio com uma tese que eu fiquei até emocionado, né?
Ele diz o seguinte: ó, nós temos que conjugar o antigo artigo 188 com 191. Se a fazenda pública tem um prazo em 4, mas os advogados são diferentes, eu quero o prazo em óptuplo. Eu vou falar assim: olha, você tem que se segurar, né? Deu vontade, você tem certeza que você está pedindo isso? Quer dizer, isso é inviável, impossível, né? Se nós temos um litisconsórcio passivo envolvendo a fazenda pública e um particular, evidentemente os procuradores serão diversos, de escritórios distintos. É lógico, eu estou tratando da advocacia pública, né? Não há que se falar aqui na dobra do prazo para a fazenda para que esse prazo seja em quádruplo. O prazo continuará sendo o quê? Um prazo em dobro para a fazenda pública. Né? Outra questão é a intimação do advogado público. No Código de Processo Civil de 73, nós não tínhamos regramento a esse respeito. Ou o regramento caía na vala comum, na regra geral, a regra geral. Mas um regramento específico, como nós temos na Lei 6.830, que trata da execução fiscal, onde havia necessidade da intimação pessoal da fazenda pública, do procurador, né? A intimação pessoal, inclusive o STJ vinha entendendo com propriedade, com total acerto, que esta regra a respeito da necessidade da intimação pessoal se estendia também aos embargos, às decisões proferidas nos embargos. Bom, o que o Código agora faz? A intimação tem que ser pessoal, mediante carga, remessa ou por meio eletrônico. E digo mais, essa intimação pessoal não poderá ser substituída pela simples publicação. Tenha paciência. Eu estou fazendo questão de dar ênfase a isso, por quê? Porque existem já alguns doutrinadores de nomeada afirmando, asseverando que a publicação seria suficiente. Não, o Código é expresso. Há a necessidade de que esta intimação seja pessoal. E se não bastasse, o Código vai além e deixa claro a como vai se dar essa intimação. Carga, não é? Carga pelo meio eletrônico ou então vista dos autos, por qualquer desses mecanismos. Então, a publicação ela é necessária, mas ela não terá o condão de suprir a necessidade de que a intimação seja implementada nessa forma, de forma pessoal. Outra questão que me chama muita atenção e que diz respeito à fazenda pública é quanto aos honorários. Quem faz de honorários, advogado fica emocionado, né? E com razão. Eu também, quando advogado, ficava. Eu lembro que uma noite tinha uma ação, uma vez, eu não vou falar o nome da Comac, né? Eu deixei de ser advogado, tal, fui promotor, fui ingressei na magistratura, mas esperamos honorários. E meu irmão lá firme no processo, né? Eu esperava pelo menos 30% dos honorários, né? Aí um dia meu irmão chegou comigo e falou: olha, aquela sentença saiu, uma declaratória, um valor altíssimo. Aí eu já comecei aquela história do cara que acha que ganhou na loteria, né? Fiquei muito alegre. Quando eu fui ver o valor, o juiz fixou em R$5.000. O proveito econômico era em torno de 20 e tantos milhões. Eu fiquei numa emoção. Se eu pego aquele juiz naquela hora, eu falo um negócio. Virou danado. E tinha sido aluno, ainda eu falei: rapaz, você não aprendeu isso comigo. Não tem lógico, R$5.000. Aí eu falei: meu irmão, recorra. Ele recorreu, insurgiu-se. Aí o tribunal, com aquela bondade toda, majorou R$7.850. Aí eu fiquei mais nervoso. Eu falei: pô, mas é sacanagem um negócio. Então o legislador, ele veio, ou pelo menos ele busca sanar esse problema. Quer dizer, criou-se critérios, foram criados critérios. Nós já tínhamos critérios, mas buscou-se a objetivação desses critérios, né? Se nós pegarmos o parágrafo 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, nós vamos encontrar lá uma tabela. E se nós observarmos o parágrafo 4 do mesmo artigo 85, nós vamos dizer que aquela tabela ela vai ser observada de forma sucessiva, até que se chegue
ao valor final. 10 a 20, 8 a 10, 5 a 8. Se nós vamos observar, nós vamos ver isso lá. Agora, isto, muitos não queriam que fosse assim, porque quando nós acompanhamos a elaboração desse novo Código de Processo Civil, as idas e vindas, e nós observamos que no projeto original da Câmara, esta regra só seria aplicada quando a fazenda fosse a parte vencedora. E se nós observarmos agora a regra inscrita no parágrafo 3º do artigo 85, nós vamos observar que lá não se faz essa distinção, não é feita essa distinção. Em todos os processos em que a fazenda pública for parte, ré ou autora, não importa, ou interveniente, o sistema que vai ser adotado de fixação de honorários vai ser esse do parágrafo 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Né? Então, aquilo que no primeiro momento poderia ser muito bom para a fazenda, poderá não ser, dependendo, evidentemente, de cada caso, de cada situação concreta. Mas o que muitos não têm observado é o seguinte: o parâmetro é a condenação e o proveito econômico. Mas tem causas em que não há condenação, nós não vamos ter condenação, a sentença não vai ser prestacional, tipo, pecuniária. E nessas causas também nós não vamos ter como mensurar o proveito econômico. Aí o código vem e diz, então utiliza o valor da causa. Mas aí eu vou além. Mas e se o valor da causa for ínfimo, for pequeno? Qual o critério que nós haveremos de adotar para a fixação dos honorários? Aí não adianta, aí nós vamos cair no critério subjetivo. Aí o parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil diz, aí o juiz vai fixar consoante as diretrizes do parágrafo 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Aí nós vamos entrar naquela, né? Complexidade da causa, zelo, local de prestação de serviço, tempo despendido, e o juiz vai fixar um valor certo. Então, na verdade, no que tange a fixação de honorários nos processos em que a fazenda seja parte, nós temos, na verdade, não apenas um critério, nós temos 3 critérios. O primeiro critério, que é aqueles percentuais sobre o valor da condenação ou do proveito econômico. Se isso não for possível, o valor da causa. Se o valor da causa for ínfimo, aí nós vamos cair no critério essencialmente subjetivo. Essencialmente subjetivo. E o novo código buscou afastar alguns defeitos que nós observávamos, né, de interpretação na própria jurisprudência, como, por exemplo, compensação de verba honorária. Eu nunca vi isso. Compensar como? Ué, a parte deve meus honorários, não é isso? Deve os honorários para mim, que sou advogado, da parte contrária, da parte ré, mas e o autor? E o réu não deve honorários, no caso de sucumbência recíproca, para outro advogado, já que os honorários se constituem um direito autônomo, conforme preconiza o artigo 23 do Estatuto da Ordem, e agora o próprio Código de Processo Civil, né, referenda esse entendimento. Ora, como compensar? Compensar, se nós não somos credores e devedores ao mesmo tempo. Então, quer dizer que nós estamos fazendo gracinha com o chapéu alheio? O legislador acaba com isso, ele diz claramente, não há a possibilidade de compensação de verba honorária quando ocorrer sucumbência recíproca. Eu não entendo por que a OAB nunca tinha feito nada para ele. E outra, nós temos até súmula, enunciar que súmula do Superior Tribunal de Justiça, se não me falha a memória, de número 306, essa súmula para mim vai ter que ser cancelada, revogada, não vai ter mais espaço para ser aplicada, porque não há de se falar em compensação de verba honorária no caso de sucumbência recíproca. Outra questão que diz respeito ao advogado público é que os honorários pertencem a ele, a verba sucumbencial.
Aí alguns dizem, mas depende de lei regulamentando a matéria. Sim, se não me falha a memória, aqui no Estado de Goiás nós temos. Né? Aqui no Estado de Goiás nós temos, pelo menos para a Procuradoria, sim. Né? Pelo menos pedidos nesse sentido, até um fundo. Né? Aqui é fundo, não tem fim. Né? Porque o que vai... Mas a lei, o código agora é claro. A verba sucumbencial pertence ao advogado público, desde que exista lei regulamentando. Parece-me que aqui no Estado de Goiás nós temos lei que regulamenta a matéria, que trata da matéria. Né? Se nós formos fazer uma análise, a questão de honorários sucumbenciais e honorários contratuais, esse tempo eu fiz um levantamento e descobri que apenas em 4 países adotam esse sistema. A maioria dos países adotam o quê? Apenas honorários contratuais. Apenas honorários contratuais. E os sucumbenciais pertencem à parte e não ao advogado. Né? Para recompor os gastos que a parte teve. Vocês querem saber o nome dos países? Nicarágua, Honduras, Venezuela e Paraguai. E Brasil. Né? É um avanço, não sei. Né? Se eu falar isso, é capaz de ser isso. Né? É um grande avanço. Mas se você for analisar, honorários sucumbenciais tinha que ser direcionado à parte. Né? À parte. Eu lembro que uma vez lá em Green River City Night, sabe onde é o Green River City Night? Rio Verde? Vocês conhecem? Rio Verde. Né? O indivíduo entrou com ação de reparação de danos, ressarcimento, pedindo que a parte fosse condenada pelos honorários contratuais que ela havia despendido. Eu lembro que na época essa tese era inédita e era jurisdível nessa época. Né? Eu peguei e julguei procedente. Porque afinal de contas, julguei procedente porque ele provou que havia pago. E o valor postulado não era exorbitante, o valor contratado, porque se fosse, hoje o STJ entende que o juiz poderia intervir para fixar de forma moderada e adequada esses honorários. Né? Bom, outra questão dos honorários na execução contra a Fazenda Pública. Isso é algo, né, que o Código tentou dirimir, tentou resolver. Lá no parágrafo 7º, se não me falha a memória, do artigo 85 do Código de Processo Civil. Lá nesse parágrafo nós temos a seguinte regra, olha que interessante. Na fase de cumprimento de sentença instaurada contra a Fazenda Pública, né, que depender de expedição de precatório, só serão fixados honorários se for apresentada impugnação. Se não for apresentada impugnação, não vai existir espaço para fixação de honorários. Eu digo fase de cumprimento de sentença, porque agora a execução em face da Fazenda Pública, desde que essa execução esteja amparada por um título executivo judicial, é uma execução fase. Está lá no artigo 910 do Código de Processo Civil. Se os senhores perguntarem para mim qual a mudança substancial dessa execução fase da execução por meio de um processo autônomo contra a Fazenda, quando o título for extrajudicial, é que na execução fase, ao invés de embargos, nós vamos ter o que? A possibilidade da apresentação de impugnação. E na execução, por meio de um processo de execução autônomo, quando o título executivo for extrajudicial, nós vamos ter como mecanismo de defesa, com natureza de ação, a figura dos embargos à execução. Né? De qualquer forma, o legislador ele buscou deixar clara uma situação que a jurisprudência já vinha defendendo, que é o seguinte, que na execução por quantia certa, de maior valor, instaurada em face da Fazenda, a Fazenda não pode pagar voluntariamente. Ela não pode pagar esse ponto sua. Olha, se ela não pode, não existe causalidade. Não foi a Fazenda que deu causa à necessidade da instauração da atividade jurisdicional executória. Agora, se a Fazenda impugna,
ela vai estar manifestando uma resistência àquela pretensão satisfativa, executória, deduzida ainda que numa fase complementar daquele processo. Aí sim, vem o código e diz, nesse caso, os honorários deverão ser o quê? Deverão ser fixados. Consoante o quê? Qual regra? Parágrafo 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Porque a regra do parágrafo 3º do artigo 85 do novo Código de Processo Civil, nela nós não devemos fazer nenhuma distinção se a fase é de conhecimento ou se é de execução. Tá? Agora, por outro lado, se a execução é de menor valor, aquela que ao final vai render ensejo a expedição de requisição de pequeno valor, nesta deverão ser fixados honorários, sempre, independentemente ou não de impugnação. E se a execução estiver fulcrada em um título executivo extrajudicial, e aí nós teremos a necessidade da instauração de um processo, como o parágrafo 7 faz referência apenas, única e exclusivamente, à fase de cumprimento de sentença, nessa nós sempre teremos a necessidade do quê? Da fixação de verba honorária, independentemente de oposição dos embargos. Né? É lógico que isso não é tranquilo, porque a jurisprudência caminhava num outro sentido, mas o Código deu essa guinada, tentando solucionar essa questão. Outro aspecto que me chama muito a atenção é a questão da remessa necessária. A remessa necessária também sofreu algumas alterações. Eu me recordo que alguns autores, e ainda defendem com uma certa veemência, o fim da remessa necessária. Remessa necessária que nós conhecemos por vários nomes, né? Duplo grau de jurisdição obrigatório, reexame necessário, princípio do impulso oficial, mas o Código, pela primeira vez, utiliza-se do nome remessa necessária. Lá no artigo, se não me falha a memória, artigo 469, por ali. Se eu estiver errado, está perto. Tá? Bom, qual a novidade da remessa necessária? Interessante. Tem autores que até hoje, na atualidade, ainda defendem que a remessa necessária tem natureza recursal. Né? E autores de conta. Né? Na verdade, a remessa necessária é uma condição de eficácia do próprio ato sentencial. É uma condição para que a sentença adquira a aptidão de produzir a coisa julgada material e ganhar aqueles contornos de imutabilidade no que diz respeito ao comando emergencial dela emanado. Então, a remessa necessária não tem natureza recursal, não obstante, no seu processamento seja adotado que a sistemática do processamento do recurso de apelação. Qual a novidade? A criação de tetos. Se vocês pegarem no código, vocês vão ver, ó, até tal valor para a União, Estados e municípios. Criaram-se tetos. E foi aprimorado o sistema das súmulas impeditivas de reexame necessário ou de remessa oficial. Por quê? Porque agora o legislador diz o seguinte: se a decisão estiver em consonância com decisões proferidas sob a égide da sistemática de recursos repetitivos, essa sentença, essa decisão não estará sujeita à remessa necessária. Isso é interessante. E mais, o legislador foi além. Se a decisão estiver em consonância, estiver conforme enunciados, súmulas, que vinculam a administração, porque criadas pela própria administração, aquela sentença também não estará sujeita ao princípio do impulso oficial. É o que eu fiz no processo esses dias. Né? Eu observei que no âmbito do Estado de Goiás, na Procuradoria do Estado, tinha lá um parecer em que aquele entendimento foi adotado e criou-se um enunciado. E eu sabia daquilo e o procurador não dizia, porque aí vem a questão da boa-fé. Né? Porque muitos doutrinadores vêm afirmando, com razão, falam, a própria parte tem que dizer. Não diz. Eu perguntei para ele,
Tem lá esse entendimento no âmbito administrativo? Ele veio e falou que não. Aí eu peguei e falei, tem, deu vontade de multar ele, né? Mas não pode. Quer dizer, isso, aliás, essa questão de multa contra advogado tem repercussão geral, está lá no Supremo. Eu acho isso um horror, porque o Código fala as partes, né? E os advogados estão sujeitos ao que? O Código de Ética deles, né? A multa como sanção atinge as partes. O advogado não é parte. Se você falar que o advogado é parte, é capaz de que eu venda ressuscitar, né? Não tem lógica, não faz o mínimo sentido. Mas, de qualquer forma, isso é uma inovação interessante. Por quê? Porque a partir dessa mudança, o que nós estamos fazendo? Solicitando estes dados da própria administração. Porque, às vezes, a administração ela tem um entendimento lá simulado, tem um enunciado criado, mas ela própria não obedece. Ela própria não segue aquele enunciado. Isso não é muito raro de acontecer. Mas se você sentencia com fundamento naquele enunciado, como causa primária da sua fundamentação, aquela sentença, ainda que desfavorável aos interesses da fazenda pública, ela não estará sujeita ao reexame necessário. Só uma perguntinha, quanto tempo falta para mim? Eu sabia que ia falar uma entrevista, já passou, daí o palestrante desmaia, passa mal. Bom, mas já vou encerrar. Não, vamos encerrar. Só mais um aspecto que eu quero ponderar com os senhores. A questão da tutela provisória envolvendo a fazenda pública. Olha, presta atenção no que eu vou dizer, isso é interessante, porque está gerando uma celeuma muito grande em sede doutrinária. Por enquanto, em sede doutrinária, daqui um dia na jurisprudência. Aquela estabilização dos efeitos da decisão que antecipa a tutela, os efeitos materiais da tutela, em que a parte formula um pedido de antecipação de tutela de forma antecedente, com fundamento do que preconiza o artigo 303 do Código de Processo Civil. Não vou ter condições de entrar muito no detalhe, mas o aspecto que nos importa é o seguinte: se a parte entra com aquela ação antecedente, alegando que a urgência é contemporânea e pede uma liminar antecipatória, a antecipação dos efeitos sociais da tutela, e ele obtém, e ele deixa claro que ele deseja a estabilização daquela decisão no que diz respeito aos seus efeitos. Se esta ação é proposta em face da fazenda pública, se a fazenda pública não agrava de instrumento, porque aqui o recurso é agravo de instrumento, que o 1015 prevê que o recurso adequado é o agravo do instrumento. Esse processo vai ser extinto, sem julgamento, sem apreciação do mérito, e aquela decisão vai adquirir aquele contorno de estabilidade previsto no Código de Processo Civil. Será que nós podemos falar em estabilização em face da fazenda pública? Né? Isso está gerando uma celeuma danada. Eu vou aqui externar o meu entendimento, que eu tenho quase que certeza que não vai ser o da maioria, mas eu tenho a obrigação moral de externar. Eu entendo que sim. Quando? Vou explicar. Naqueles casos em que for possível, admissível, cabível a antecipação de tutela contra a fazenda, Lei 9.494, artigo 2º, né? Lá tem, porque nós fazemos uma interpretação a contrário senso, lá na Lei 9.494, nós temos as hipóteses em que não se admite, não será possível a antecipação dos efeitos da tutela contra a fazenda pública. Interpretando a contrário senso, fora daquelas hipóteses, é possível a antecipação dos efeitos da tutela em face da fazenda pública. Adianta ser possível a antecipação, você não pode estabilizar? A estabilização significa aquela possibilidade real de que uma decisão continue produzindo efeitos no tempo, até que a fazenda pública, valendo-se de uma prerrogativa processual que não é só dela, mas das partes no processo, propõe uma ação pedindo a revisão daquela decisão no prazo de 2 anos. Não existe nenhum óbice quanto a esta possibilidade.
Estou dizendo que esse tema não é passivo, esse tema é polêmico. Os senhores enfrentarão essa questão mais cedo ou mais tarde. Por enquanto, muitas poucas situações nós temos vislumbrado em que as partes estão ajuizando essa ação em caráter antecedente. Falar-se de antecipação de tutela em caráter antecedente no nosso sistema processual é algo que ainda causa espécie, causa perplexidade. Falar na inexistência de processo cautelar autônomo é algo que causa espécie. É lógico, de repente eu chego aqui e falo, ó, nós não temos mais processo cautelar autônomo. Aí você fala, mas eu gostava tanto. Gostava. Agora o que eu vou poder pedir? Requerer tutela cautelar em qualquer processo. Em qualquer processo. Em qualquer fase do processo. Esses dias mesmo um colega de uma vara civil, olha que interessante, que falta de... A parte, na inicial da execução, não na inicial, mas logo depois de protocolizada a inicial da execução, ela atravessou uma petição e disse, ó, esse executado, não estamos conseguindo formalizar a citação dele, ele está dilapidando o patrimônio, eu quero uma tutela cautelar que venha constritar esses bens. Aí sabe o que o juiz disse? Não cabe, quer dizer, ele está com a mente lá no Código de Processo Civil de 73. Eu diria para os senhores que nem no Código de Processo Civil de 73, ele estava com a mente no Código de Processo Civil de 39. Porque o Código de Processo Civil de 73, e isso passava despercebido, nós tínhamos nele um dispositivo, que era no inciso 3º do artigo 615, em que o legislador deixava claro, na execução, o exequente poderá requerer, inciso 3º, medidas cautelares urgentes. E ninguém pedia. Eu nunca vi isso na prática, a não ser agora. Então isso ainda causa uma certa perplexidade, e principalmente quando nós tratamos desta possibilidade de aquela decisão, por meio da qual tem ocorrido a antecipação dos efeitos da tutela, ela estabilizar-se, ainda que proferida em detrimento dos interesses da própria fazenda pública. Eu estava vendo esses dias uma questão de medicamentos. Eu estava até imaginando, por que o cidadão entra com essa ação antecedente, pede uma liminar, às vezes obtém uma liminar, o Estado não agrava. O Estado não agrava. Olha, ele continua recebendo os medicamentos, na confiança de que uma medida antecipatória, no que diz respeito aos seus efeitos, ela seja capaz de debelar, de pôr fim a uma crise jurídica. Eu vou dizer uma coisa para os senhores, para os críticos desse Instituto da Estabilização dos Efeitos da Tutela. Os senhores acham que parte está preocupado com coisa julgada ou está preocupado com a realização do seu direito no mundo dos fatos, no plano dos fatos? Está preocupado com a realização do seu direito. Para a parte pouco importa se produziu ou não produziu coisa julgada. Ela quer o que? A concretização, a implementação prática do seu direito, que é a finalidade essencial do processo, qual seja atender aos desígnios do direito material. Está preocupado lá com coisa julgada? Coisa julgada está preocupado é juiz, né? Que gosta de uma discussão acadêmica, científica e tal, ou outras, mas parte quer o quê? A realização do seu direito, a concretização. E essa concretização, ela ocorre por meio dessa medida antecipatória. Certa feita, me perguntaram o seguinte, mas então quer dizer que a decisão interlocutória, por meio da qual ocorre a antecipação dos efeitos da tutela, ela ganha em importância, ela é mais importante do que a própria sentença na qual o juiz se limita a definir o direito? E o que eu respondi? Sim, porque na verdade a sentença é o quê? A sentença, ela apresenta a tutela jurisdicional, ela apresenta, na sentença o juiz chega e fala, ó besta, aqui é a tutela jurisdicional que você tem direito, mas tem uma coisa, você não vai usufruir agora não. A futura apelação tem efeito suspensivo. Tem efeito suspensivo, você não vai usufruir. Agora, presta atenção, se o juiz antecipa a tutela na sentença, hein? Se ele antecipa a tutela na própria sentença, que maravilha, né? Quer dizer, por que não? Se é possível, através desse novo instituto da estabilização, o juiz deferir uma liminar,
postecipando o contraditório, postergando o contraditório naquele processo, e isso seja capaz de se estabilizar, mas a fazenda, os direitos, né, indisponíveis, não admite transação. Concordo. Não vem com essa história de que na fazenda pública, eu não sei como é que está ocorrendo na região dos senhores. Juiz marcar audiência de conciliação e mediação, principalmente em matéria tributária. Vai ser besta. Eu não vou marcar audiência de conciliação, principalmente em matéria tributária, que não dá. Em outros casos, nós podemos até pensar, quando o Estado ele não age com poder de inquérito, mas poder de gestão, como um particular, ele se iguala ao particular na relação jurídica de direito material, eu posso até pensar em aplicar o artigo 334 do Código de Processo Civil, mas na maioria das situações nós temos que convir que não, definitivamente não. Tá? Só para encerrar, já estou sentindo uma vibração que encerra esse negócio, né? Só para encerrar a questão do sistema recursal, tem algo que eu quero falar, o artigo 1009. No artigo 1009, o agravo do instrumento, nós estamos ouvindo assim, o agravo retido acabou. Vocês não imaginam, o dever chorou. Mas acabou, não tem mais agravo retido, não. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo uma audiência no interior e vi um advogado de São Paulo, não é nada contra, uma banca, um escritório muito grande, um processualista conhecidíssimo, daqui a pouco eu falo o nome do outro, né? E o cara me apurrinhando, né? Aí tem uma que eu dei, proferi uma decisão interlocutória, ele pega e fala, agravo, na época agravo retido, tinha que ser retido, artigo 523, 522, agravo retido. Eu falei, perfeitamente, consta o agravo retido dele aí. Aí eu virei para ele e falei, agora se eu me der as razões. Não, razões daqui 10 dias. Eu falei, não, 10 dias. No processo civil nós não adotamos o princípio da complementariedade. Quando você recorreu, meu amigo, você tem que apresentar as razões sob pena de reclusão. E o advogado foi ficando apertado, me dê as razões. E eu já estava sem razão, né? Me dê as razões, daquele trem, não dou, mas virou um negócio, um outro incidente processual aqui. Sabe o que o advogado falou para mim? Isso, falsinho, doutor, deleta o meu recurso. Eu falei, deleta? Essa figura processual eu desconheço completamente. Francamente, eu já ouvi falar da existência do recurso, né? Ele falou, não, eu sou deleta. Aí eu fiz assim, é lógico, não precisaria se fosse desistente. E a parte contrária, que acha? Pode deletar, doutor. Enfim, eu falei, deleta esse trem logo, mas nunca existiu. Ele já vai dar trabalho para ele. Bom, mas a questão é que o recurso, o agravo retido acaba. E fica só o agravo do instrumento. E o agravo do instrumento, segundo a analisada doutrina, e acho que esse entendimento vai prevalecer, os casos de interposição do agravo do instrumento encontram-se elencados taxativamente, né, números clausos, lá no artigo 1015 do Código de Processo Civil. Fora daquelas hipóteses, não mais será possível a interposição do agravo do instrumento. E aí, o que o legislador fez? Adotou o princípio da irrecorribilidade separada. Ele diz o seguinte: com as decisões interlocutórias proferidas no curso do processo, não sujeitas à interposição de recurso de agravo do instrumento, né, elas não precluem. Poderá a manifestação recursal ser articulada, deduzida na apelação ou nas contrarrazões recursais. Quer dizer, primeiro o legislador foi a técnica, precluiu, porque se ele apelar e não alegar, precluiu. Se ele não alegar nas contrarrazões, precluiu, né? Não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte: a recorribilidade é diferida. Você pode recorrer, mas não pode recorrer agora. Você só pode recorrer se você apelar e alegar na apelação, ou se você contrarrazoar, responder a um recurso e alegar essa matéria nas contrarrazões. Você entende? Quer dizer,
o legislador adotou o princípio da irrecorribilidade separada, adotando o princípio da concentração. Isso está gerando uma celeuma. Está gerando uma celeuma. Né? Primeiro, vocês entendem, olha só que interessante. Olha que coisa interessante. Você imagina se a parte apela, aí o réu vai responder aquele recurso e nas contrarrazões ele recorre. Ele vai recorrer nas contrarrazões. Só vejam que o legislador ele desvirtuou as contrarrazões, porque contrarrazões sempre serviram de resposta e não para veiculação de pretensão recursal. Distorceram as coisas. Agora vocês imaginam se esse réu nas contrarrazões ele recorre, que ele vai recorrer lá, e o autor pega e desiste da apelação? Será que aquele recurso manifestado nas contrarrazões vai ser extinto também? Porque vai seguir a mesma sorte daquele interposto pelo autor que depois ele desistiu? Eu vou responder. Nada disso. Aqui não é recurso subordinado, né? Não é recurso. A agravo retida que foi, eu falei recurso adesivo. É o agravo retida que acabou. Me deu aqui o anjo de guarda. E você sabe que no direito a gente tem que ter muita inspiração, né? Se o anjo de guarda tiver formação jurídica é melhor, viu? Se não tiver, vocês estão tudo lascado. Aí não tem jeito. Né? Então, senhores vejam a situação que foi criada pelo Código. Eu acho que de forma positiva, altamente positiva. Senhores, eu tinha mais coisas para dizer, mas eu recebi aqui uma notícia, né, frontal, me dizer que meu tempo já se encontra expirado. Eu quero dizer para os senhores o seguinte, que esse Código de Processo Civil é como se fosse uma divindade. Só vai vislumbrar e enxergar quem tiver fé. Nós temos que ter fé. E outra coisa, não adianta. Agora não adianta. Nós precisamos mais dele do que ele de nós. Isso é um fato. Não adianta nós tentarmos fugir disso. A nossa realidade é a necessidade que nós temos de aprendermos e aprendermos o mais rapidamente possível todos os meandros desse novo Código de Processo Civil, para que ele possa servir de instrumento para garantir o ideal de justiça que todos nós buscamos, perseguimos como ideal de vida. Muito obrigado pela atenção.